Olá pessoal, aqui é o professor Nicolas Duarte Rosa, tudo bem com vocês? Então, nós vamos aqui fazer alguns comentários sobre alteração na alíquota do ICMS de alguns estados. Então, à medida que os estados foram publicando suas leis, e isso é em virtude de algumas decisões, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal e também de uma alteração na própria Lei Complementar 87 de 96, alteração essa promovida pela Lei Complementar 194 de 2022. Então a gente vai trazendo aqui para vocês que saibam como lidar com essa alteração que provavelmente produz efeitos em 2023. Certo? A primeira que a gente vai estar trazendo aqui é do estado do Paraná. Então, o estado do Paraná já publicou a sua lei. Então vamos interpretar, vamos verificar como que isso vai funcionar no estado do Paraná, essa questão da alteração das alíquotas, certo? Então o Paraná publicou aí a sua lei, a Lei 21.308 de 2022, alterando suas alíquotas internas. Vamos compreender um pouquinho como vai funcionar esta alteração aqui no referido estado. O que ela mudou? Então, eu separei aqui por artigos, né? Então nós temos artigos, acho que 8 artigos nessa lei aqui, vou explicar cada um deles para que fique mais claro o entendimento. Primeiro artigo falou da questão do etanol hidratado combustível, que era tributado a 29%, mas a partir do dia 15 de julho de 2022, a alíquota passou a ser de 12%. Então, isso aqui foi uma adequação na lei, porque já estava produzindo efeitos desde 15 de julho de 2022. Então, quando leis hierarquicamente são alteradas, decisões judiciais são colocadas com efeito para todos aqui no nosso país, então, a aplicação é imediata, independente da lei do Estado, ou regulamento do Estado ser alterado. O Estado fez isso agora, mudou a lei, mas isso já está valendo desde o dia 15 de julho de 2022. Outro artigo que nós tivemos, o segundo artigo aqui, promoveu modificação nas alíquotas nas operações com água gaseificada, adicionada de açúcar e outros edulcorantes e aromatizados, refrigerantes, refrescos e outros, cervejas sem álcool e isotônicos, todos lá do grupo 2202 da TIP, ou da nomenclatura comum do Mercosul. Né? O que aconteceu? Esses produtos originalmente eram tributados, ou serão tributados até o dia 31 de 12 de 2022, com a alíquota de 18%, que é a alíquota geral, ou era a alíquota geral no estado do Paraná. Então, a partir do dia 1º de abril de 2023, esses produtos passam a ter uma alíquota de 20%. Como se trata de um aumento direto da alíquota, então nós precisamos respeitar, né, a anterioridade, que é cobrar só no exercício seguinte, e também a anterioridade nonagesimal, que é a noventena. Então, como a lei diz que vai produzir efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2023, então você tem que contar 90 dias, 1º de abril de 2023, provavelmente essa alíquota passe a ser de 20%. Então ainda tem aí um tempo até que ela produza efeitos. Então a segunda alteração que nós tivemos aqui na legislação. A terceira alteração está relacionada com produtos que eram tributados a 29%, que é a alíquota maior que existia dentro do estado do Paraná, mas que tiveram uma redução. Entre eles, no caput aqui do artigo do inciso 5, do artigo 14, da lei lá 11.580 de 96, que é a lei orgânica do ICMS no estado do Paraná. Então nós tínhamos lá a alíquota de 29% para serviço de comunicação e nas operações com. Então, como o serviço de comunicação passou a ter uma alíquota geral do Estado, que passa agora a ser 18%, nós vamos comentar mais à frente, então foi necessário readequar ou mudar a redação desse inciso 5 aqui do artigo 14. Então veja que 29% continuam os produtos considerados supérfluos tributados a 29%, excluindo comunicações e outros que nós vamos ver mais à frente. Isso já estava valendo desde o dia 23 de junho de 2022, quando passou a produzir efeitos a Lei Complementar 194 de 2022. Tá certo? Então foi só uma adequação aqui de redação. No artigo 4º, então, que eu comento com vocês, nós tivemos uma alteração no inciso 6 do artigo 14 da Lei 11.580 de 96, e agora sim, existiu uma trava na Lei Complementar 194, que o pessoal pode, poxa, mas passou a alíquota geral do Paraná, nós vamos ver que passou para 19, por que está 18? Porque até a publicação da Lei Complementar 194, alguns produtos ali e serviços precisariam manter-se na alíquota que estava vigorando naquela data. Só que o Paraná optou por colocar a alíquota de 18%, mantendo a energia elétrica,
destinada à eletrificação rural, ou energia elétrica exceto eletrificação rural, gasolina exceto para aviação, álcool anidro para fins combustíveis e gás natural. Então esses produtos agora passam a ter uma alíquota de 18%, que é a alíquota menor que eles eram tributados anteriormente, que no caso, tinha alguns casos que era 25% ou 29% a depender da situação. Então agora todos 18%. Isso também já está valendo desde o dia 23 de junho de 2022. Foi só uma adequação na lei do ICMS do Estado do Paraná. Isso, pessoal, dessas alíquotas reduzidas para esses produtos e serviços aqui, isso já está valendo desde a 23 de junho de 2022 para todos os estados, tá? Para todos os estados, porque foi alterada a Lei Complementar 87, não é só o Paraná. Então, todos os estados isso já está produzindo efeitos. Independente da lei do estado, do regulamento do estado, ainda prever outras alíquotas, tá certo? Aqui também, uma quinta alteração. Então, no Paraná, a alíquota geral, que era de 18%, passa a ser 19%. Então, provavelmente, por conta desses serviços, energia elétrica, por exemplo, é o principal arrecadador de ICMS, né, nos estados. Então, como a alíquota teve uma queda drástica, então foi necessário fazer uma adequação. Então, aqueles produtos lá, água gasificada, lá, cerveja sem álcool, que passou para 20% a alíquota, e a alíquota geral para todos os demais produtos, inclusive os não afetados, né, na verdade, os não afetados por essa alteração aqui, a partir do dia 1º de abril de 2023 passam a 19%. Então nós tivemos um aumento de 1 ponto percentual na alíquota geral do ICMS no estado do Paraná, certo? Para aqueles produtos então que nós não temos alíquota específica de 7, de 12, de 18, de 19, de 25 ou 29, então eles serão tributados a 19%. Era 18, passou a ser 19% a alíquota geral. Produção de efeitos, cumprindo a anterioridade e a nonagesimal, noventena, 1º de abril de 2023. Beleza? Aqui também, uma sexta alteração. Alguns produtos no estado do Paraná são sujeitos ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então, foi necessário readequar esses produtos que acabaram sendo afetados aí pela alteração na alíquota. Então, nós tivemos que fazer uma readequação, né, nas alíquotas e também no fundo. Então, como a água mineral agora passa a ser de 29%, de 19%, né, a água mineral 19%, que era 18%, então antes você tinha 18 menos 2, ela vinha para 16 e 2% era o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Cuidado com o Paraná, porque o Paraná não acresce 2 pontos percentuais na alíquota. O Paraná, ele tira 2 pontos percentuais, traz a alíquota nominal do ICMS 2 pontos para baixo e 2% ele cobra a parte o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então a água mineral era 18, aí vinha para 16, 2 era fundo, permanecia 18. Agora, como foi para 19, então é 17, 2 pontos é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. E detalhe, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza ele é aplicado nas operações internas para consumidor final. Então tem uma aplicação específica, tá, que você precisa saber. A artefato de joalheria também. Então, como a alíquota passou para 19, agora recua 2 pontos percentuais nos casos em que eu aplicar o fundo, vem para 17 e 2 eu recolho como Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Água gasificada, que a gente falou, edulcorantes, refrigerantes, refrescos, cerveja sem álcool, isotônicos, que tinha uma alíquota de 18%, agora vão passar para 20%. Então a alíquota, quando for aplicar o fundo, é 18 e 2 pontos percentuais eu vou recolher a parte como sendo Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Tá certo? Para os tabacaria, também passa para a alíquota geral de 19%. Então quando tiver que aplicar o fundo, 17 e 2 você recolhe de fundo. Então vai dar a mesma carga final de 19, vai dar a carga de 20. Mas aí quando tiver que aplicar o fundo, eu recuo 2 pontos percentuais, recolho ICMS com 2 pontos a menos e o fundo com os 2 pontos percentuais que restarem. A aplicação também a partir do dia 1º de abril de 2023, com essas alterações que nós tivemos, porque todas aumentam carga tributária, né? Aqui no artigo 7º da referida lei, ele só está colocando a produção de efeitos, que nós já colocamos, alguns já produzem efeitos 15 de julho de 2022, já vimos, 23 de junho de 2022 também já vimos, e aqui que o pessoal está meio confuso. Ele está dizendo a partir da publicação em relação aos artigos 2º, 5º, 6º e 7º, esses que alteraram a alíquota, mudaram a alíquota, aumentaram a alíquota, né?
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Então, primeiro dia do exercício seguinte, 1º de janeiro de 2023, observando o princípio da anterioridade nonagesimal. Então, você vai produzir efeitos 1º de janeiro de 2023, 90 dias, vai até o final de março, 1º de abril é provável que, então, esses aumentos de alíquota passem a produzir efeitos dentro do estado do Paraná. Aquilo que já aconteceu em 2022 está valendo, é só uma adequação da norma. O restante passa a produzir efeitos a partir do dia 1º de abril de 2023. Tá legal? E, por consequência, tivemos a revogação de alguns dispositivos, né, que traziam alíquotas maiores, né, no caso de energia elétrica, no caso de a gasolina, o álcool. Então, como agora esses produtos vão ser tributados a 18%, onde estavam lá com alíquotas maiores na lei, houve uma revogação daquele inciso, e também onde tinha fundo estadual de combate à pobreza, teve que fazer uma readequação, houve uma revogação e uma inserção no campo correto ali. Mas assim, esses produtos têm alíquota 18, quando tiver fundo, eles vão voltar para 2 pontos para baixo. Aqueles que aumentaram também tiveram que fazer uma alteração. Então você vai ter lá produtos que eram 18 passaram para 19, então agora vem para 17 alíquota nominal e 2 o fundo. Então aqui só houveram algumas revogações por conta de tudo que nós já vimos anteriormente para aqueles produtos que vão sofrer com as alterações aí da alíquota de ICMS interno no estado do Paraná, aqui especificamente, tá certo? E aqui um comentário final, né? Então vejam, também o pessoal está falando, mas mudou a lei, mas no Paraná, por exemplo, tem diferimento parcial, né? E o que eu faço com o diferimento parcial? Provavelmente, pessoal, como o diferimento parcial lá de 33,33%, por exemplo, os produtos que eram 18, você tinha que aplicar 33,33% para vir para 12%, agora vai mudar o percentual provavelmente de 19%, você vai ter que aplicar um percentual maior de diferimento para chegar nos mesmos 12%, certo? Mas o que nós temos que aguardar? A regulamentação. O que mudou foi a lei. Diferimento parcial e outras benesses que existem ali é tratado no regulamento. Professor, pode ser que o diferimento então caia para um percentual maior, não seja mais 12 e o Estado aumente? Pode ser. Então nós temos que aguardar. Então não adianta especular nesse momento antes de uma regulamentação. Então o primeiro passo era a mudança da lei, foi feita, ok. Agora, provavelmente, como nós temos aí esse final de dezembro e mais ainda janeiro, fevereiro e março, isso vai ser tratado ao longo dos primeiros meses ali do ano 2023, certo? Então temos que aguardar, até lá nada muda, salvo aquilo que já estava modificado em 2022, só foi readequado, conforme eu falei aqui, mas esses aumentos de alíquota é só dia 1º de abril de 2023. Tá certo, gente? Eu agradeço a participação de vocês, a atenção, precisando, estamos à disposição. Então aqui temos os nossos contatos, fique à vontade, e-mail, nossas redes sociais aqui. Estamos à disposição para qualquer tipo de dúvida e, à medida que isso for surgindo em outros estados, nós vamos trazendo aqui informações para vocês. Tá legal? Um abraço, até a próxima.